Bondade recompensada. Desde cedo aprendemos algo muito relevante para a nossa vida. Devemos fazer o bem sem olhar a quem. E isso é muito salutar, claro, pois é uma premissa do reino de Deus ensinada pelo próprio Jesus, que disse que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E quando ajudarmos alguém, não esperarmos recompensas, mas que o mundo espiritual nos dá uma recompensa quando somos bons, é uma verdade que pode ser percebida até mesmo em nossa própria experiência de vida, não é verdade? Eu não quero nessa devocional mudar o que a Bíblia nos ensina, longe de mim tal coisa, mas quero ampliar o entendimento a respeito de praticar a bondade, pois a Bíblia também nos ensina a respeito dos frutos que colheremos devido à semente que semearmos ou que plantarmos. E hoje nós falaremos a respeito de um homem chamado Públio, que bondosamente recebeu o apóstolo Paulo e todos os que estavam com ele em sua casa, e que acabou sendo extremamente beneficiado, sendo recompensado por esse ato de bondade. Vamos lá? Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui, com muita alegria e muito carinho, compartilhando mais um pedacinho da palavra do Senhor, falando de um personagem bíblico. Hoje nós vamos falar de Públio e o tema da devocional será bondade recompensada. Vamos ler a palavra? Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 7 ao versículo 9. Acompanhem comigo. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Aleluia! Irmãos e irmãs, bem diz a Bíblia que muitos, quando usam a hospitalidade, acabam recebendo anjos em suas próprias casas. E essa história aqui tem muita semelhança a esse ensinamento e princípio bíblico. O apóstolo Paulo estava preso e sendo transportado em um navio de prisioneiros para Roma, para comparecer e ser julgado diante do imperador César. O navio em que estavam sofreu um grave naufrágio. A história é muito poderosa no capítulo 27 do livro de Atos, onde enfrentaram um verdadeiro furacão no alto mar. Todos do navio caíram ao mar e o navio foi destroçado. Foi quando eles deram em uma ilha chamada Malta, onde havia uma espécie de um governante do lugar e o seu nome era Públio, o personagem que nós vamos falar hoje. E muito bondoso, ele recebeu e hospedou a todos em sua casa. Mal ele sabia quem eram os que estava recebendo em sua casa. Aqui vem realmente o princípio de fazer o bem sem olhar a quem. E por conta dessa bondade, ele recebeu uma graça muito grande, pois seu pai estava doente, com muita febre e com disenteria ou diarreia. O apóstolo Paulo então orou pelo seu pai e ele foi curado. Glória a Deus por isso. E ainda por cima, todos da ilha que estavam doentes vieram ali para receber a oração do apóstolo e também foram curados para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Você pode imaginar a alegria daquele homem e daquela localidade? Eles viviam em uma ilha, distante de ajuda, e todos os enfermos daquele local foram curados em o nome de Jesus. E com certeza o apóstolo Paulo não deixou barato e lhes pregou o Evangelho. Tenho certeza que muitas almas se renderam aos pés de Jesus por conta dessa bondade praticada por esse nosso personagem aqui chamado Públio. Você há de concordar comigo que ele foi extremamente beneficiado, recompensado pela sua bondade, não é mesmo? Então podemos dizer que há recompensa sim em usar de bondade. Há recompensa em termos o coração bondoso. Há recompensa quando semeamos o bem, tanto para nós quanto para todas as pessoas que estão ao nosso redor. A partir disso, eu quero lhe motivar a ser melhor do que você já é ou tem sido.
Alguns neste mundo cruel dizem que é bobagem ser bom, dizem que passamos por bobos quando ajudamos as pessoas, dizem ainda que hoje não se pode dar mole para os espertos e outras bobagens a mais que andam nos dizendo aí. Mas eu prefiro ficar com o que a Bíblia nos ensina. Eu prefiro dar crédito ao que Jesus nos ensinou em seu Evangelho. Prefiro ter paciência e amor no meu coração. Decido ser parecido com o meu Senhor Jesus, pois ele sim demonstrou o que realmente é a bondade, o que realmente é praticar o bem sem esperar nada em troca. No que você tiver oportunidade, pratique o bem, seja uma pessoa bondosa, caridosa, ainda que isso lhe custe tempo e até mesmo dinheiro. Tudo vai valer a pena e Deus não vai ficar em dívida contigo. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Fiquei imaginando o quanto aquele homem gastou levando todas aquelas pessoas para a sua casa e sustentando-as por vários dias, sem contar que nem sabia quem eram. Eram prisioneiros e poderiam até mesmo se aproveitarem de sua bondade, mas nada disso o impediu de ser bom e sua colheita foi a vida do seu próprio pai, pois se seu pai continuasse daquele jeito, poderia até mesmo vir a morrer. Então, meu irmão, minha irmã, sejam bons, ainda que a recompensa não venha. A maior recompensa é o ser bom, e isso já deveria nos bastar. Amém? Vamos orar ao Senhor e que Deus faça do nosso coração um coração mais bondoso e assim nós possamos viver num lugar melhor com as pessoas, a nossa família e a sociedade. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa palavra nessa manhã, meu Deus, que nos motiva, ó Deus, a sermos bons, a termos um coração caridoso, um coração bondoso, a hospedarmos as pessoas, a fazermos o bem sem olhar a quem, sabedores, ó Pai, que o maior bem, a maior bênção nós já recebemos, que é a salvação, que é a graça e o perdão que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado. Mas nós sabemos ainda, Pai, pelo que vemos na nossa experiência de vida, aqui na Bíblia também, que quando semeamos a bondade, meu Pai, nós vamos colher. O Senhor mesmo se encarregará de trazer a recompensa aos que são bons. Louvado seja o Senhor. Nós não vamos fazer as coisas boas para recebermos algo. Não queremos esse interesse escuso no nosso coração, não, Pai, mas seremos bons porque o nosso Senhor Jesus é bom, o nosso Senhor Jesus ensinou com a sua própria vida o que é verdadeiramente a benignidade e a bondade. Assim, Pai, que nosso coração seja mais manso, que nós estejamos mais dispostos a ajudar, ainda que a ajuda a pessoas nos custe tempo e até dinheiro, mas que a gente não se sinta intimidado a ajudar, a estender a mão, a abençoar as pessoas, a ajudar o que está caído, a levantar, meu Pai, aquele que está debilitado, Senhor, e estender, Pai, a Tua paz, a Tua bênção, o favor do Senhor a todos que estão deprimidos, oprimidos, amargurados, precisando de uma ajuda, de uma amizade, ainda que seja um abraço somente. Então nos ajude, nos abençoe a sermos bons, a sermos boas pessoas, a praticarmos a bondade, praticarmos a hospitalidade, algo que não se vê mais hoje em dia. Pai, as pessoas não gostam mais de receber os outros em casa, não gostam mais de visitas, gostam mais dos animais do que de gente. Misericórdia, tem alguma coisa errada com esse mundo, meu Pai. Ensina-nos novamente a viver segundo o Teu Evangelho, segundo a Sua palavra, certos, ó Deus, e convictos de que o Senhor vai nos recompensar sim pela bondade em nosso coração, porque ela é uma semente e quando nós semeamos, o mundo espiritual traz a colheita para nós. Assim nós oramos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus, que bênção é a gente poder estudar a palavra e sermos assim impactados, desafiados a vivermos conforme o Senhor Jesus quer que vivamos, não é verdade? Então compartilhe essa mensagem, por gentileza, pratique um ato de bondade e mande essa mensagem para alguém que você conheça, tá bom? Não se esqueça aí de inscrever-se nos nossos canais e também de curtir aí no YouTube e também no Facebook, tá bom? Pastor Clodoaldo aqui, todos os dias, 6 horas da manhã, estamos
todos juntos. Um grande abraço para você e para sua família. Deus os abençoe. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus.